Nunca ou quase nunca crianças nuas. Ou estão enroladas em coeiros. Mesmo quando representadas de joelhos 3J, ou então vestem o traje próprio de sua idade e condição, não se imaginava a criança Story. K. Mesmo muito pequena, com a nudez da criança mitológica e ornamental, e essa distinção persistiu durante muito tempo. O último episódio da iconografia infantil seria a aplicação da nudez decorativa do puto ao retrato da criança. Isso aconteceu também no século XVII. No século XVI, já podemos apontar alguns retratos de crianças nuas. Mas eles são raros, um dos mais antigos tal. V seja o da criança morta muito pequena da família Meyer, pintada por Holbein, 1521. Não podemos nos impedir de pensar na alma medieval. Numa sala do Palácio de Innsbruck, existe também uma tela em que Maria Teresa quis reunir todos os seus filhos, ao lado dos vivos. Uma princesa morta foi representada numa nudez pudicamente encoberta por drapeados. Numa tela de Tiziano de 1571 ou 1575-34, Filipe II, num gesto de oferenda, estende à Vitória seu filho, o infante Ferdinando, completamente nu. O menino lembra o puto usual de Tiziano, e parece achar a situação muito engraçada. Os putti quase sempre são repris e enilados brincando. Em 1560, Veronese pintou, segundo o costume, a família Cucina Fiaco reunida diante da Virgem e o menino, 3 homens, sendo um o pai, uma mulher, a mãe, e 6 filhos. Na extrema direita, uma mulher está quase cortada ao meio pelo limite do quadro, ela segura no coto uma criança nua, da mesma forma como a Virgem segura o menino Jesus, e essa semelhança é acentuada pelo fato de a mulher não estar vestindo o traje real de sua época. Ela não é a mãe, pois essa está afastada do centro da cena. Seria a ama do filho mais novo J5? Uma pintura do holandês P. Aersen do meado do século XVI repre. Senta uma família, o pai, um menino de aproximadamente 5 anos, uma menina de 4, e a mãe sentada com uma criancinha. No colo. 33. Virgem no trono. Retrato presumido de Beatnos de asterisco este, 1496. Ponto 34. Glorificação da Vitória de Leparoux, Prado. 35. Pinacoteca de Dresden. 36. Reproduzido em H. Gerson, Dirtederiantes Citercunst asterisco 2 vols, 1952, tomo I, p. 145. História social da criança e da família U4. Certamente existem outros casos, que uma pesquisa mais profunda revelaria. Não eram, porém, suficientemente numerosos para dar um gosto comum e geral. No século XVI, os exemplos tornaram-se mais numerosos e característicos. Lembremos o retrato de Ellen Formenmenmenfor de Munique, segurando no colo o filho nu, que se distingue do puto banal não só pela semelhança com a mãe, mas também por uma touca com plumas, do gênero então usado pelas crianças. O último filho de Carlos I, pintado por Van de Yck em 1637, aparece ao lado de seus irmãos e irmãs, nu e sem envolto no lençol sobre o qual está deitado. Ao representar em 1647 o banqueiro e colecionador Jabach em sua costa da rua Saint-Merry, escreve Altecoeur 37, Lebru mostra-nos esse homem poderoso vestido simplesmente, com as meias mal esticadas, comentando com a mulher e o filho sua última aquisição. Seus outros filhos estão presentes, o mais novo, nu como menino. Jesus repousa sobre uma almofada, e sua irmã brinca com ele. Oh! Pequeno Jabach, muito mais do que as crianças nuas de Holbein, Veronese, Tiziano, Van de Yck e mesmo Rubens, tem exatamente a mesma pose do bebê moderno diante da câmera de um fotógrafo de estúdio. A nudez da criança pequena daí em diante se tornaria uma convenção do gênero, e todas as criancinhas que sempre haviam sido rimoniosamente vestidas no tempo de Lenain Philippe de Champagne seriam representadas nuas. Essa convenção pode ser observada tanto na obra de Largelilière, pintor da alta burguesia, como na de Mignard, o pintor da corte. O filho mais novo do grande Delfim do quadro de Mignard conservado no Louvre aparece no sobre uma almofada ao lado de sua mãe, tal como o pequeno Jabach. A criança aparece ou completamente nua, como no retrato do Conde de Toulouse de Mignard 5i, em que a nudez do menino é velada pela alça de uma fita desenrolada com esse fim, ou no retrato de uma criança segurando uma foice de Largelilière ou bem a criança aparece vestida, não com uma roupa verdadeira, semelhante ao traje usado na época, mas com um necktie que não lhe cobre toda a nudez e a deixa intencionalmente transparecer. Vejam-se os retratos de crianças de Belle, em que as pernas e os pés aparecem nus, ou o Duque de Borgonha de Mignard, vestido apenas com uma camisa leve. Não é necessário acompanharmos por mais tempo a história desse tema, que se tornou convencional. Reencontrá-lo-emos finalmente nos álbuns de família e nas vitrinas dos fotógrafos de arte de On. 37 Elot Coeur, Les peintres de la vie familière, 1945, p. 40. 38 Musée de Versailles, 39 Rouche, Largillaire, peintre d'enfant TV Revue de Art Ancien et Moderne, 1923, p. A descoberta da infância 65. Tem bebês mostrando suas pequenas nádegas apenas para pose, pois normalmente eram cuidadosamente cobertas com fraldas e coeiros, e menininhos e menininhas vestidos para fotografia apenas com uma camisa transparente. Não havia uma criança cuja imagem não fosse conservada em sua nudez, diretamente herdada dos putti do Renascimento, singular persistência no gosto coletivo, tanto gays como popular, de um tema que originalmente foi decorativo. Oh! Eros antigo, redescoberto no século XV, continuou a servir de molde
Lo para os retratos artísticos, dos séculos XIX e XX. O leitor destas páginas sem dúvida terá notado a importância do século XVI, na evolução dos temas da primeira infância. Foi no século XVII que os retratos de crianças sozinhas se tornaram número SOS e comuns. Foi também nesse século que os retratos de família, muito mais antigos, tenderam a se organizar em torno da criança, que se tornou o centro da composição. Essa concentração em torno da criança é particularmente notável no grupo familiar de Rubens 40, em que a mãe segura a criança pelo ombro e o pai dá-lhe a mão, e nos quadros de Franz Hals, Van Dyck e Lebrun, em que as crianças se beijam, se abraçam e animam o grupo dos adultos sérios com suas brincadeiras e carinos. O pintor barroco apoiou-se nas crianças para dar ao retrato de grupo o dinamismo que lhe faltava. Também, no século XVII, a cena de gênero deu à criança um lugar privilegiado. Com inúmeras cenas de infância de caráter convencional, a lição de leitura, em que sobrevive sob uma forma leiga o tema da lição da Virgem da iconografia religiosa dos séculos XIV e XV, a lição de Sica, ou grupos de meninos e meninas lendo, desenhando e brincando. Poderíamos continuar enumerando indefinidamente todos esses temas tão comuns na pintura, sobretudo da primeira metade do século. E a seguir na gravura. Enfim, como vimos, foi na segunda metade do século XVII que a nudez se tornou uma convenção rigorosa nos retratos de crianças. A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVI. Esse fato é confirmado pelo gosto manifestado na mesma época pelos hábitos e pelo jargão das crianças pequenas. Já assinalamos no capítulo anterior que as crianças receberam então novos nomes. 40 Orca de 1609. Karlsruhe, Rubens, et Verlags, Pi 34. 66 História Social da Criança e da Família. Bambins, Picuns e Fanfans. Os adultos interessaram-se também em registrar as expressões das crianças e em empregar seu vocabulário, ou seja, o vocabulário utilizado pelas amas quando estas lhes falavam. É muito raro que a literatura, mesmo popular, conserve vestígios do jargão das crianças. No entanto, alguns desses vestígios são encontrados na Divina Comédia 45. Que glória terás tu a mais se deixares uma carne envelhecida, do que se tivesses morrido antes de parar de dizer papo e dindi, antes que 1000 anos se passassem. Papo significa pão asterisco. A palavra existia no francês da época de Dante. Papin. Encontramo-la num dos Miracles Notre Dame, o da criancinha que dá de comer a imagem de Jesus no colo de Nossa Senhora. Assim, colocou-lhe o papin sobre a boca dizendo: papéis, come, bela e doce criança, por favor. Então ele comeu um pedaço de papin. Come, criança, disse o menino, e que Deus te ajude. Berro que mouris de fome. Come um pouco do meu bolo ou de minha fogaça. Mas a palavra papin seria realmente reservada à infância ou pertenceria à língua familiar do dia a dia? Qualquer que seja a resposta, os miracis no Terre Dame, assim como outros textos do século XIV, revelam um gosto indiscutível pela infância real. Isto não impede, porém, que as alusões ao jargão da infância tenham permanecido excepcionais antes do século XVII. No século XVII, elas tornam-se abundantes. Veja. Mos alguns exemplos, entre as legendas de uma coletânea de gravuras de Bolzoni e Seyla, datada de 1657 a por cento. Essa coletânea contém uma série de pranchas gravadas que representam Puti brincando. Os desenhos não têm nenhuma originalidade, mas as legendas, escritas em versos de péssima qualidade, falam o jargão da primeira infância e a gíria da juventude escolar, pois na época os limites da primeira infância continuavam bastante imprecisos. Alguns Puti brincam com cavalos de pau, título da prancha, lê dada contra barra, o cavalinho. Des petits joueurs de, l'un est hors d'âge, et un autre. S'en voyant exclu F du jeu. Avec son toutou se console astérisque. O papin dos séculos XIV e XV deve ter caído em desuso, ao menos no francês das crianças burguesas, talvez pelo fato de não ser um termo específico da primeira infância. Mas outros termos infantis surgiram, e continuam vivos até hoje: toutou, au-au, e dada, cavalinho. 41 Purgatorio 11, pp 103 à 106, 42 centilitres Boisonnet, jeu de enfance, e 657, segundo Stella. Asterisco: alguns WM jogam dados, um está fora do jogo, e o outro, vendo-se excluído do jogo, com seu au-au se consola, N do T. A descoberta da infância 67. Além do jargão das amas, os Puti falam também a gíria das escolas ou das academias militares. O trenó se populou. Roland César se fait traîner dedans son char astérisque. Populo, latim de escola. No mesmo sentido infantil, madame da. Savigny diria, ao falar dos filhos de Midigrigna, c'est petit. Peuple, um pequeno jogador faz-se notar por sua astúcia. Este cadete. Parece ter sorte. Cadete, termo usado nas academias, onde, no início do século XVII, os jovens fidalgos aprendiam as armas, a equitação e as artes da guerra. No jogo de pala.
AVNSI nude léger et dispo, les enfants, dès qu'ils l'on compose P on s'escrimer de la raquette, astérisque astérisque.